Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Bom, irmãos, hoje eu vou falar sobre o tema disciplina revelada. Dentro desse tema, a gente vai falar sobre as disciplinas espirituais. E uma disciplina importantíssima é a oração. Então, eu quero começar fazendo uma oração. Quero convidar você a ficar em pé. Eu vou desligar meu microfone, nós vamos orar por essa palavra. Que você possa orar por essa palavra, erguer a sua voz aí no seu lugar. Eu não vou conduzir essa oração. Vamos orar como igreja. Amém? Que você possa orar pelo seu coração, que essa palavra seja revelada no seu coração, que você possa orar pela minha vida, que vou liberar essa palavra aqui. Amém? Pode começar aí no seu lugar. Amém?
adoração, louvor. Podemos falar sobre congregar com os irmãos. Congregar com os irmãos também é uma disciplina espiritual. Vir aqui no culto, vir aqui no P2M, ir na célula, tudo isso é uma disciplina espiritual que nos ajuda a chegar mais perto de Deus. Amém? Só que é muito comum a gente cair nessa apatia com as disciplinas espirituais. A gente jejua só quando a liderança nos pede para jejuar, abre a Bíblia quando a liderança pede para abrir a Bíblia, e assim por diante. É bem possível que mesmo sem perceber a gente esteja buscando a Deus por uma coisa que Ele pode fazer por nós, e não porque nós queremos Ele de fato. E isso exemplifica muito o jejum por encontro com Deus. A gente jejua no encontro com Deus porque nós queremos algo de Deus. Algo até que nobre, né? Nós queremos que as vidas que estão lá no encontro com Deus, encontro de casais ou encontro com Deus, sejam impactadas, sejam reveladas em Cristo Jesus. E por isso nós jejuamos. Só que aí acabou o encontro, eu não jejuo mais. Eu espero mais 3, 4, 5, 6 meses até chegar ao próximo encontro ou chegar aos 21 dias para eu jejuar novamente. Estou usando o jejum aqui como um exemplo, mas isso pode servir, por exemplo, para adoração, louvor ao Senhor. Se você não tem o costume de separar um dia, um momento na sua agenda para adorar e louvar ao Senhor, por conta própria, sem ter alguém aqui com violão, mas eu não sei cantar, irmão, adoração não é só cantar. A adoração ela está além do cantar, além de ter uma voz bonita. Você pode adorar ao Senhor todos os dias da sua vida, em todo momento da sua vida, você pode adorar ao Senhor. Não existe adorar na igreja e em casa eu não consigo. Não. Fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Agora, quando a gente entra nessa rotina, ao invés de parecer uma disciplina espiritual, fica mais parecido com uma barganha. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. E sem perceber, a gente entra nessa cultura de barganha. E muitas igrejas já entraram nessa cultura de barganha. Tem igreja que faz lá cultos para que você conquiste algo. Isso é uma barganha. Senhor, eu vou fazer aqui a minha parte, eu vou cumprir o meu checklist e o Senhor faz a tua parte. Parece estar negociando com o Senhor. Nós não somos salvos para barganhar com o Senhor. Não somos salvos para barganhar com o Senhor. Não adianta eu jejuar só quando tenho encontro, ou eu jejuar só quando eu estou desempregado, ou eu só orar quando eu estou enfermo. Tem uma história muito legal do pastor Bill Johnson. Ele conta que o pai dele estava doente, e foi um dos momentos que ele mais teve essas práticas disciplinares de reunir pessoas para orar junto na casa dele, louvar, adorar e jejuar. E no final das contas ele percebeu que ele estava fazendo tudo isso porque ele queria uma coisa. Ele queria a cura do pai dele. No final da história, o pai dele morreu sem ser curado. Um homem, pastor Bill Johnson, que viu muitas curas acontecer em seu ministério, não viu a cura do seu próprio pai, o pai dele morreu, e isso abalou a fé do pastor Bill Johnson. Abalou a fé dele, porque ele estava barganhando, e ele não estava tendo uma disciplina revelada pela palavra do Senhor. Entendendo tudo isso aqui, qual é a diferença, e aí
Grava essa pergunta na sua cabeça. Qual é a diferença entre praticar uma disciplina espiritual para tentar conquistar o amor de Deus e praticar porque somos amados por Deus? Porque a gente pratica essas disciplinas muitas vezes para tentar conseguir alguma coisa de Deus, e não é isso. É o contrário. Porque fomos amados, a gente ora. Porque eu fui amado, eu posso amar de volta. Porque eu fui amado, eu posso, então, louvar e adorar ao meu Deus. Não vamos ser hipócritas aqui. Eu não quero também romantizar muito isso daqui, não. Todos nós nos achegamos aqui e diante do Senhor porque nós queríamos algo. Não adianta a gente ser hipócrita. A primeira vez que você se apresentou a Deus, você queria algo. Seja ela a sua própria salvação, seja ela a salvação de um ente querido seu, um filho, um irmão, um pai, alguém, seja ela a cura de uma enfermidade, não sei o que foi, mas por algum problema, você veio buscar a solução e a resposta em Deus. E isso não está errado, a Bíblia nos ensina, sim, a buscar essas respostas em Deus. Uma vez que Ele deu a resposta, sendo ela sim ou não, o que você faz agora? O que o pastor Bill Johnson tinha que fazer após a morte do pai dele? A resposta ela é muito óbvia e muito simples, é continuar a vida com Deus. É continuar a vida espiritual com Deus. Mas a resposta ser fácil não quer dizer que na prática seja fácil. A verdade é que em algum ponto da nossa vida com Deus, a nossa devoção precisa superar essa dependência de querer algo sempre de Deus. Precisa superar as coisas dessa terra, precisa superar o que eu sinto, precisa superar todas as coisas. E eu preciso aprender a amar o Senhor com todo o meu coração, todo o meu entendimento, com todo o meu ser. Mesmo que isso custe a minha vida ou a vida daqueles que estão ao meu redor. Para a gente entender melhor isso, eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 15, eu vou ler uma boa porção aqui, vai ser do versículo 1 até o 17. E versículo a versículo vamos entender como que Jesus entende essa questão da disciplina espiritual. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor.
assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor dele, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. O versículo, o trecho todo aqui, ele começa com uma metáfora. A metáfora da videira verdadeira. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. É que ele está estabelecendo que o Pai, ele como videira, está sujeito ao Pai. O Pai é o agricultor e o que o Pai fizer, o que o Pai delegar, o que o Pai mandar, ele obedece, ele faz. Ele está estabelecendo essa ordem, essa cronologia aqui nessa metáfora. Não é uma metáfora à toa. Israel foi comparado com uma videira por algumas vezes, em Salmos, em Oséias. Algumas vezes nós vemos Israel sendo comparado a uma videira, sendo que ainda é dito que o fruto não era bom, e por isso era arrancado, lançado ao fogo e pisado. Isso era Israel. Mas agora se levanta uma videira verdadeira, que essa vai dar fruto. Essa videira, não há dúvidas, ela vai dar fruto, e um fruto bom. Ela é Jesus. A pergunta é: através de quais ramos esse fruto virá? Essa é a pergunta que devemos começar a nos indagar e nos questionar. Quem são os ramos que vão estar segurando esses frutos? Eles têm que estar conectados, ligados à videira. O verso 2, ele corta todo ramo que estando em mim não dar fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Eu quero que você perceba que existe então um ramo que ele é arrancado. Tem um ramo que permanece, e a palavra permanece, ela é muito importante para esse capítulo. Ela vai repetir muitas vezes. E existe um ramo que ele é arrancado daqui dessa videira. E existe uma grande discussão entre as interpretações desse ramo que é arrancado, se significa um cristão que deixou de produzir, então ele secou, ou significa um cristão que só é de fachada, nunca esteve de fato conectado à videira. Mas eu quero dizer para você que, independente das interpretações, você tem que tomar cuidado. Você é um crente de fachada que está em uma dessas interpretações, toma cuidado. Começa então a não ser de fachada, se conecte na videira que é Jesus. Ou você é um crente que está secando, só jejua quando é mandado, só ora quando é mandado, só adora e louva a Deus quando está com a banda tocando. Toma cuidado. Você pode estar secando. E tem os frutos, os ramos que são podados. E aqui é uma introdução da ideia de disciplina espiritual. Como que Deus ele vai podar a sua vida? Como que Deus vai te ensinar acerca da realidade do reino de Deus?
se não for através da palavra e da oração e do jejum e do congregar, estar com os irmãos, da solitude, de adorar a Ele, de passar tempo com Ele, de louvar? Como que Ele vai podar a sua vida se você não se derrama diante de Deus? Existe um agir divino que nos melhora, de fato existe. Mas existe um agir humano que, como Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, com a face descoberta, eu contemplo a sua glória, e eu sou transformado com glória cada vez maior. Paulo vai dizer isso. Você precisa se achegar a Deus. Tiago vai falar que quem se achega, quem dá passos na direção de Deus, Deus também se aproxima dessa pessoa. Vamos para o versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado, a palavra revelada pelo Espírito de Deus, não é qualquer palavra. Você já está limpo pela palavra que você tem escutado da boca do Senhor, seja ela através desse púlpito da sua Bíblia, seja ela da onde vem, você foi limpo. Quem crê que está limpo pela palavra do Senhor? Amém? O que significa ser limpo pela palavra? Isso aqui é algo que a gente precisa entender. A Bíblia, ela é um livro muito poderoso, mas é extremamente possível você pegar esse livro, estudar a caráter de informação, e esse livro nunca ser revelado na sua vida. Os princípios desse livro poderoso, eles podem sim ser efetivos na sua vida. Você ter uma vida próspera, você ter uma vida digna, você ter uma família respeitada, mas no final das contas você ainda assim vai para o inferno. Porque essas palavras não foram reveladas a você e vivificaram o teu espírito. Existem muitos estudiosos da Bíblia, existem ateus estudiosos da Bíblia, existe gente lá fora que sabe muito mais do que a gente aqui sobre a Bíblia. Existem seminários, a gente estava escutando um vídeo ontem no YouTube, seminários teológicos que aos nossos olhos são hereges, mas os caras conhecem a Bíblia. É muito possível você pegar esses textos que estão aqui e aderir isso como informação e nunca como revelação. Agora, o que é essas palavras reveladas? É quando a palavra ela se torna viva. O início desse livro, do Evangelho de João, o próprio João vai falar que quem é a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra, ou Ele é o verbo. Ele é Deus e estava com Deus. Essa palavra revelada é o próprio Jesus com a vida dele sendo transmitida para nós. O que faz total sentido com a metáfora que Jesus está trazendo. O ramo que está conectado com a videira recebe vida dessa videira. O próprio Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Ele é a palavra. Ele é o caminho. Ele é a própria revelação do Senhor, o nosso Deus. Versículo 4. Permaneçam em mim. Aí vem a palavra, esse verbo precioso que está aqui nessas passagens, o permanecer. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Isso exemplifica o que nós estávamos falando agora. A vida vem da videira. Você não ora para ser conectado na videira. Você não lê a Bíblia para ganhar pontos e então receber um pouquinho de vida da videira. Você já está na videira.
Você já está conectado na videira. Você já recebe vida dessa videira. O que você vai fazer com isso? Vai ficar parado? A gente vai ter que voltar nos ramos, nas duas interpretações dos ramos, que está seco. O que você vai fazer com essa vida? Um crente que está murchando ou um crente que nunca foi enxertado, nunca esteve conectado na videira? Independente da interpretação, o resultado é o mesmo. Vai ser arrancado e lançado no fogo. Toma cuidado. Mas, quando a gente vê e se depara com essa palavra permanecer, e ela vai ser repetida ainda algumas vezes, a gente começa a entender que a nossa vida ela tem que ser algo contínuo com Deus. Então, se a gente pega as disciplinas espirituais, elas precisam ser contínuas com Deus. Não existe uma disciplina espiritual que uns foram chamados e outros não. Não existe. Nós todos devemos ter uma vida contínua em oração. Nós todos devemos ter uma vida contínua em leitura e meditação. É interessante que a Bíblia, ela raramente vai falar para você ler a Bíblia, sabia? Raramente. Tem versículos, mas são pouquíssimos. A grande maioria das vezes medite na palavra. Medite nessa lei. Isso é o que a Bíblia nos manda fazer. É meditar, é deixar que essa palavra não seja só uma informação, mas se torne vida em mim, se torne uma realidade em mim. Algo visível na minha vida, um resultado visível na minha vida. É a vida de Deus entrando em mim através da Bíblia. Medite na palavra. Mas contínuo, permaneça meditando, permaneça orando, permaneça jejuando. Tenha isso como disciplina na sua vida. Disciplina às vezes não. Quase nunca vai ser fácil. Disciplina é difícil. É difícil. A gente faz porque tem que fazer. O permanecer está intrinsecamente conectado com as disciplinas espirituais. E não é uma forma de você garantir a sua salvação e garantir que você vai ser conectado na videira, que você vai... Não é nada disso. Isso é uma resposta do amor que você ganhou e recebeu do Senhor Deus. Quando Deus te ama, e você é revelado que Deus te ama, a pergunta é, o que eu vou fazer com esse amor? O que eu vou fazer com esse amor que eu recebi do Senhor? Versículo 5, eu sou a videira e vocês os ramos, se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus você não é capaz de fazer nada. Aqui Deus estabelece então que sim, nós somos os ramos. Se alguém não permanecer em mim, versículo 6, será como um ramo que é jogado fora, vai ser lançado no fogo. E está usando a palavra permanecer. Aquele que não permanece é lançado no fogo. Aquele que não permanece em oração, não permanece cultivando essa intimidade, vai ser lançado no fogo. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aqui é muito fácil a gente distorcer
esse versículo e transformar Deus num gênio da lâmpada que realiza desejos. Toma cuidado, isso não é verdade. Essa passagem, ela vem na sequência de nós sermos revelados em Deus, de termos a palavra nos moldando e a palavra tendo uma permanência na nossa vida. Está dizendo aqui, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Ou seja, quando a palavra de Deus permanece em você, acontece aquilo que Paulo fala, você é transformado mediante a imagem de Deus. Se você é transformado mediante a imagem dele, a verdade é que a sequência desse versículo, você já não pede mais aquilo que você quer, porque aquilo que você quer foi transformado naquilo que Deus quer. Foi transformado na vontade de Deus. O seu caráter, a sua vida, a sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos foram transformados no caráter de Jesus, na vontade de Jesus, nos desejos de Jesus. E quando você externaliza o desejo de Jesus e joga na mão de Deus, fala: Senhor, salva a minha família, salva o meu irmão, me ajuda a conquistar a cidade de Jandira, coloca aquilo que é vontade de Deus na mão de Deus, isso é poderoso. Como eu vou conquistar tudo isso? Disciplinas espirituais. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai conhecer o coração do seu Deus. Vai conhecer o coração do seu Senhor. Porque aqui a gente vai entrar, então, na parte mais bonita desse trecho. Eu vou ler a partir do versículo 14. Vocês são meus amigos se fizerem o que ordeno. Jesus, então, ele pega todo esse entendimento. A gente entende que estamos conectados na videira e precisamos permanecer conectados na videira. Eu preciso cumprir com esse checklist de disciplinas espirituais. E quando eu faço isso, faço o que ele me ordena, ele me chama de amigo. Isso é muito importante, porque quando Jesus nos chama de amigo, eu vou extrapolar um pouquinho aqui. Quando Jesus nos chama de amigo, não significa que ele está nos colocando em um modo de igualdade com ele. Isso é errado, não é isso. Não é isso. Ele olha para nós como amigo, mas nós continuamos olhando para ele como nosso Senhor e Rei. Senhor e Rei. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Jesus continua a ideia iniciada lá no versículo 14. Se obedecermos, somos amigos. Somos amigos, Jesus revela o coração do Pai. Essa é a equação que está descrita aqui. Quem obedece é amigo. Se você é amigo, você conhece o coração do Pai. Mas se você é amigo, então ler a Bíblia é algo prazeroso. Porque é a palavra de Jesus, é o próprio Jesus revelado. Mas se você é amigo, orar não é um momento pesado que parece uma eternidade que não passa nunca. Não é? Se oração é uma eternidade e a Bíblia é um peso, um fardo, falta você ser revelado em Cristo Jesus. Não adianta eu chegar aqui hoje para você, eu estou pregando sobre disciplinas espirituais, mas pouco falei delas, de fato, da lista, do que é, eu não vou falar. Porque não adianta eu chegar aqui e falar, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Porque se eu fizer isso com você, vai ser religiosidade. Você tem que ser revelado na palavra e querer viver isso daqui. Eu não posso mostrar para você uma lista de fazeção, porque senão você vai cair no que nós falamos lá no começo, a barganha. E não é isso que eu quero, não adianta aqui eu vim falar, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, apesar de você ter que fazer tudo isso. Mas se tudo isso para você for um fardo,
Você está só cumprindo um checklist. E aí você corre o risco de chegar lá no grande e temível dia do Senhor e falar: Senhor, mas eu orei muito. Senhor, mas eu expulsei demônios. Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro. E o Senhor vai olhar para você: mas eu nunca te conheci. Você não foi meu amigo. Eu nunca te conheci. Afasta-te de mim. Sai daqui. E você vai perceber que você foi um crente que só parecia que estava na videira, mas não estava. Só parecia que estava enxertado. Você se vestia como crente, falava como crente, agia como crente, cumpria a listinha dos crentes de fazeção e disciplina, mas nunca foi revelado. A Bíblia era só a caráter de informação e nunca foi uma revelação para você. A disciplina sem revelação é inferno de qualquer jeito. Mas a revelação sem a disciplina também é perigosa. Porque aí você pode ser aquele crente, naquela outra interpretação, que talvez está murchando. Toma cuidado com isso também. Disciplina sem revelação é inferno, não vale de nada. Você vai ter uma vida boa na terra, não vou negar, a Bíblia é um manual muito bom. Tem princípios maravilhosos. Vai ter uma vida digna, uma família digna. Fadado ao inferno. Se não for revelado na palavra e não cultivar a permanência, a palavra está clara, são ramos que são arrancados e lançados fora, no fogo. E esse fogo aqui não é o fogo do Espírito, ele é fogo de condenação. Só mais um pouquinho, tá, gente? Estou terminando já. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Quando Jesus fala isso aqui para a gente, até mesmo na sua salvação você não tem mérito nenhum. Ah, mas eu fui lá na frente, eu orei aceitando Jesus. Não, você não orou aceitando Jesus. Você orou se entregando a Jesus. Você se entregou a Ele. Ele é que te resgatou. O mérito da salvação, o mérito é todo de Jesus. Mas vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem frutos. E olha que interessante, Jesus não te escolheu para você só ser salvo. Tem uma palavra, eu me lembro muito bem, o Biel sempre falava, né, Biel? Você não é só salvo, não seja só salvo. Deus te chamou para mais. E aqui é um versículo muito claro. Vocês não me escolheram, eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto. Se a sua vida não está dando fruto, está faltando alguma coisa aí então, não está tendo a permanência. Um fruto que permaneça, olha a palavra aí de novo, um fruto eterno. A fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Aqui ele já explica aquele versículo lá atrás. Não é? Deus não vai se tornar um gênio da lâmpada. Não. Deus vai tornar real, trazer a realidade do céu na terra. Se você estiver conhecendo o coração dele. O próprio Jesus fala, a eternidade é conhecer o coração do Pai, ainda no Evangelho de João, só que no capítulo 17. Trazer o céu na terra, trazer a vontade do Pai na terra, é orar pedindo em nome do Senhor Jesus. Este é o meu mandamento a vocês, amem uns aos outros. Então vamos pensar aqui novamente. Deus, Ele ama o Filho. Ele mesmo falou aqui nesses trechos. Deus Pai ama Deus Filho. Jesus fala, eu os amei como Deus me amou. E ele fala também, amem uns aos outros como eu os amei. Este é o meu mandamento, Jesus fala. Então ele pega o mandamento já que existia e fala, eu vou elevar isso daqui. Não é mais ame uns aos outros como a si mesmo. Amem uns aos outros como eu os amei. Como que Jesus nos amou? Como o Pai amou ele. Olha como isso é profundo,
forte, rico. Como que isso é possível? Parece uma utopia, algo impossível. Mas se Jesus está falando, é possível. E só é possível através dele. Não através da minha própria força. Não através do meu próprio esforço. Eu tenho que receber vida da videira. Essa vida vai se tornar real na minha vida. Vai me transformar. E aí sim eu posso fazer o que está escrito aqui. Eu por mim mesmo não consigo. E não estou dizendo que vai ser fácil. Para a gente entender que não vai ser fácil, eu vou ler rapidinho aqui, já encerrando. Eu vou ler um trecho de Paulo. Paulo vai fazer uma correlação com um atleta. Lá no 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. O que ele está falando? Seja o melhor. O melhor atleta é aquele mais disciplinado. Às vezes a disciplina do atleta supera a habilidade inata do outro. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. É um treino rigoroso para um prêmio que logo acaba. Para um prêmio que fica nessa terra. Para um momento de satisfação curto. Mas nós o fazemos para ganhar a coroa imperecível. A gente é acostumado com a recompensa rápida, ainda mais nos dias de hoje, de short, de stories, né? A gente é aquela recompensa rápida, o fast food, aquela coisa, a gente quer tudo no imediato, mas isso aqui é uma disciplina que vai garantir um tesouro eterno no céu, o fruto que permanece para todo o sempre. Uma coroa imperecível, Paulo fala. Mas não é fácil. A sequência do versículo, no versículo 26 fala: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Não anda com qualquer um não, gente. Anda com quem persegue Jesus. Anda com quem persegue as coisas de Deus. Não anda com qualquer um. E aí vem a parte que demonstra mais dificuldade. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Não chegue lá no grande e temível dia do Senhor e o Senhor fale para mim: eu não te conheço, sai daqui. Eu esmurro a minha carne para que eu entre nessa disciplina espiritual com prazer, porque eu quero, mesmo não sendo fácil, eu quero. Eu amo o meu Senhor a tal ponto. É muito parecido quando a Catarina chora de madrugada. É difícil eu acordar. Às vezes a Bela me acorda. A gente é abençoado e agraciado por Deus porque a Catarina quase não chora. É uma benção, dorme a noite toda. Desde a semana 1 ela puxou eu. Mas, às vezes acontece. E quando eu acordo no meio da noite com os gritos dela, a vontade que eu estou não é de levantar. Mas o amor que eu sinto por ela, o amor que a Bela sente por ela, é maior do que o sono, é maior do que a preguiça, é maior do que qualquer coisa naquele momento. E a gente levanta e vai dar o afago que ela quer. O nosso amor para com Deus não depende do que você sente, não depende da sua condição atual, não depende das crises dessa terra, não depende de preguiça, não depende de nada. Apenas é a resposta do seu amor para o seu Deus. Amém? Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Uma conclusão rápida: a disciplina espiritual ela não é então uma forma de fazer Deus me aceitar e de me querer. Isso é um pensamento do irmão do filho pródigo, lembra? Sim, mas eu estava aqui, eu não fugi, eu não pedi a sua herança, eu fiquei aqui. E o pai responde: você é meu filho, é tudo seu. Não é uma barganha, você não trabalha para Deus.
Você não trabalha para Deus. Deus não te dá ordem. Ele te revela um propósito. Porque você é amigo de Jesus. E Jesus revelou o coração do Pai para você. Feche seus olhos. Senhor Pai, obrigado pela sua palavra, Deus. Que o Senhor possa revelar essa palavra aos nossos corações, Senhor. Revela a nós, Senhor, que o Senhor nos vê como amigos, o Senhor nos quer perto de Ti. O Senhor, Pai, quer intimidade conosco. Nos revela a palavra da permanência, Pai. Que possamos permanecer em Ti, permanecer, ter essa perseverança. Nos ensina a doutrina da perseverança dos santos. Queremos ser a igreja dos que perseveram, a igreja dos escolhidos, a igreja que chega lá no final, no grande e temível dia do Senhor, e ainda está apaixonado pelo nosso Senhor, ainda ama, ainda queima de paixão. Nós queremos ser essa igreja, Pai. Não nos deixa, Deus, ser uma igreja apática mediante a Tua presença, mas que a Sua presença resulte em transformação em nossas vidas. Que a Sua palavra resulte em transformação em nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém. Se eu posso te dar um conselho, não é, vai logo cumprir a listinha das disciplinas. Não é isso. Faz uma oração simples. Senhor, me revela a Tua palavra. Me revela esse amor e essa paixão. Porque fazer sem a revelação é barganha também. Amém?